Para você, a realização de uma live justifica intimar o ex-presidente Jair Bolsonaro dentro de uma UTI? É óbvio que não. Olá, Basília, olá, doutor Zé Eduardo, saudações à nossa audiência. Mais uma vez, o ministro Alexandre de Moraes desrespeita a lei e ofende a dignidade humana com a cumplicidade do Supremo Tribunal Federal. A legislação, como o Dr. Zé Eduardo trouxe, é clara. Código de Processo, artigo 244, inciso 4. Não se fará a citação de doente enquanto for grave o seu estado de saúde. Bom, então a questão aqui é simples. Será que o estado de saúde do senhor Jair Bolsonaro é grave? Vejamos. Idoso de 70 anos, que está internado em um leito de UTI, sendo alimentado por uma sonda nasogástrica, enquanto se recupera de uma cirurgia invasiva de 12 horas nas suas vísceras, em razão de problemas crônicos de saúde decorrentes de uma tentativa de assassinato a facadas. Olha, com todo respeito, Zé, na opinião de qualquer pessoa sensata, esse quadro evidencia que o paciente está doente e em estado grave, o que impossibilitaria a sua situação ou a sua intimação nos termos da lei. Mas além de vítima, de investigador, de acusador e de juiz do golpe de Estado imaginário, o senhor Alexandre de Moraes também reúne na sua pessoa mais uma atribuição nesse processo. Aparentemente, ele também é médico dos réus. Aliás, deve ser por isso que as pessoas chamam ele de doutor. O problema é que os diagnósticos médicos do doutor Alexandre de Moraes têm sido muito questionados. Vejam só essa manchete da CNN Brasil de novembro de 2023, aspas. Suspeito do 8 de janeiro, morto na Papuda. Ficou 80 dias preso depois de procuradoria pedir a sua soltura. A assessoria do STF diz que o ministro Alexandre de Moraes não vai se manifestar. Diz a reportagem dessa emissora, aspas, em laudo médico anexado ao qual a CNN teve acesso, a defesa alegava risco de morte pela imunodepressão e infecções por causa de caso agravado de Covid. Mas, aparentemente, o doutor Alexandre de Moraes discordou dos seus colegas médicos. Ele preferiu contrariar a procuradoria e manter o suspeito preso sem julgamento até a sua anunciada morte em decorrência, vejam só, de um mal súbito. Segue aqui a matéria desta CNN. Aspas. Fontes do Ministério Público avaliam a demora como gravíssima devido à privação de liberdade agravada pelas condições de saúde do acusado. Fecha aspas. Fecha aspas e vamos abrir um parênteses aqui. Toda a nossa solidariedade aos amigos, aos familiares do senhor Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, que teve a infelicidade de ser paciente do doutor Alexandre de Moraes. Pelo menos dessa vez, no caso do Bolsonaro, o médico do STF não tomou decisões fatais, apenas decisões ilegais e desumanas. O doutor Alexandre de Moraes assistiu a uma live do Bolsonaro e decidiu, com todo o seu vasto conhecimento em medicina, que o paciente Jair Bolsonaro, embora estivesse internado em uma UTI, em recuperação cirúrgica, sem poder se alimentar e com sondas pelo corpo, ele não estava em estado grave de saúde. Ah, não, imagina! E quem sou eu para divergir do esculápio do STF? Mas o boletim hospitalar de hoje contraria as conclusões do Dr. Moraes e do Dr. Zé Eduardo. Manchete aqui do site noticioso UOL. Aspas, Bolsonaro apresenta piora clínica e aumento da pressão, diz boletim médico. Ex-presidente está na UTI sem previsão de alta e tem recomendação para não receber visitas. Continua em jejum oral e com nutrição parental exclusiva, ou seja, por sondas. E esse último trecho me preocupa sobremaneira. Segue com a fisioterapia motora e as medidas de prevenção de trombose venosa. Olha, eu recomendo que a defesa do senhor Jair Bolsonaro não divulgue vídeos do ex-presidente respirando, muito menos se movimentando. Se não é capaz do doutor Alexandre de Moraes, o médico do STF, determinar a sua condução coercitiva ou alguma outra arbitrariedade qualquer. E eu vou repetir a lei para que não reste dúvidas. Código de Processo Civil, artigo 244, inciso 4. Não se fará a citação de doente enquanto grave o seu estado de saúde. Ou seja, Basília, além de desumana, a ordem de citar, de intimar o Bolsonaro na UTI é flagrantemente ilegal.
Afinal, não é à toa que nós estamos debatendo isso. E esse abuso de poder só reforça a injustiça monstruosa desse processo e a necessidade urgente de anistia aos perseguidos políticos do 8 de janeiro. Cardoso, esse episódio da intimação do ex-presidente Jair Bolsonaro pode ter algum efeito político, ou até digo jurídico mesmo, em favor de Bolsonaro, porque a imagem está posta. Todo mundo viu, pode até não estar acompanhando tão bem este caso, mas todo mundo viu o momento de intimação, citação do ex-presidente com uma oficial de justiça entrando no quarto de hospital em que ele está numa UTI aqui em Brasília. Mas é a mesma pessoa que diz: não estou podendo prestar esclarecimentos no processo porque estou em uma condição atípica de saúde. Ele teve que passar por uma cirurgia. Cabe esse argumento e blinda a figura do ex-presidente de não ser citado? Você acha que isso pode reverter em algum dividendo positivo para ele? Veja, Basília, eu pessoalmente considero o Caio uma pessoa sensata, absolutamente sensata, mas que nesse caso faz uma interpretação equivocada e que eu discordo. Não é a hipótese de insensatos fazendo sempre interpretações erradas, a hipótese de sensatez ou insensatez não diz respeito à aplicação, digamos assim, da boa hermenêutica, da boa interpretação. Pessoas sensatas podem fazer interpretações equivocadas e até insensatos podem fazer interpretações corretas. Assim é a vida. E eu afirmo que neste caso, especificamente, nós temos que atentar para dois fatos. Primeiro, foi feita uma live. Ninguém que está num estado deplorável, grave, faz lives. Mas vamos imaginar que ele tivesse tido um momento, um ímpeto, e assim tivesse feito a live e depois tivesse recaído numa situação grave, mergulhado numa gravidade. O oficial de justiça foi e falou com quem? Com o médico Alexandre de Moraes? Não, o médico do Supremo Tribunal Federal. Falou com os médicos do hospital, está testado por ela. E os médicos autorizaram a entrada dela na CPI, na CPI não, na UTI, no fundo parece até o CPI, mas na UTI. Se os médicos autorizaram, meu Deus do céu, e não houve uma invasão, de quem foi a palavra para que a citação pudesse ocorrer dentro do hospital e que ele não estava grave? Dos médicos do hospital, não do senhor Alexandre de Moraes. A certidão do oficial de justiça tem fé pública. E eu não posso tratar esta senhora desta forma. Ela tomou todas as cautelas. Ela disse: eu falei com os médicos e falei com os assessores jurídicos do presidente. Tanto que estavam preparados para a citação que Jair Bolsonaro filma a entrada dela. Ele não foi pego de surpresa. Ninguém foi pego de surpresa. Ele foi avisado que seria citado. Os médicos autorizaram, os assessores jurídicos concordaram e ele criou um fato político, justamente para que se venha agora dizer do massacre, da perseguição. Uma pessoa idosa que tem sonda gástrica, que sofreu uma cirurgia, uma facada, pode não estar em estado grave. Tanto não estava que fez uma live. Tanto não estava que os médicos, atenção, os médicos dele autorizaram a entrada da oficial de justiça. Ela não arrombou a porta. Ela entrou lá com as próprias pernas, como se viu, com ele já preparado para filmar, porque sabia que seria citado. Nem os seus advogados, os assessores, intervieram para que aquilo não ocorresse em momento algum. Basta ver o filme e vejam a desenvoltura, o desembaraço com que ele falou com ela, tentando extrair o nome Alexandre de Moraes. Isso depõe contra ele próprio, contra seu estado grave. Isso é de uma evidência solar. Da mesma forma, quero observar muito francamente que evidente que situações desse tipo vão ser utilizadas do começo ao fim do processo. A ideia de vitimização é a única saída para quem tem contra si a demonstração cabal, manifesta, evidente, provada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público de que arquitetava um golpe de Estado. É evidente, isso me parece evidente. Repito, caso assim não fosse, qualquer pessoa que estivesse num hospital diria: eu estou num estado de gravidade. E o médico diz: não está. Eu estou. O médico diz: não está. O oficial de justiça perguntou para quem? Para o médico. E foi autorizado a entrar. O que aconteceu no caso? Uma situação que, evidentemente, mostra que a lei foi rigorosamente cumprida. Se Jair Bolsonaro piorou hoje, muito bem, isso é uma outra situação. Naquele momento ele não estava mal. Naquele momento não estava em estado grave. Tanto que mostrou essa desenvoltura toda no vídeo que ele já estava preparado para filmar quando mostra a oficial de justiça entrando, abrindo a porta e entrando. Ou seja, ele sabia que ia ser citado, devidamente avisado pelos seus assessores e provavelmente até pelos seus médicos que haviam autorizado o ingresso.
Coppola, Bolsonaro fez cena ou pode ter algum efeito político positivo depois de ter sido intimado no hospital e alardear que foi constrangido? Fez cena, Basília. Depois de eu ler o boletim médico, depois de nós atestarmos a realidade evidente que é um senhor de 70 anos com problemas crônicos, graças a uma tentativa mal sucedida de assassinato, que acabou de passar por uma cirurgia de 12 horas nas suas vísceras, será que a gente precisa de mais algum atestado de que ele está em estado grave e, portanto, a lei exclui a possibilidade de citação? Zé, com toda a vênia, está sofismando. Por quê? Uma coisa é a autorização médica para que a pessoa seja visitada. Outra coisa completamente diferente, que quem decide não são os médicos, é a lei, é a legalidade da citação. O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa, ela pode estar bem o suficiente para receber visitas no seu leito de UTI, mas não bem o suficiente para ser considerada em estado de boa saúde. Que é exatamente o caso do Bolsonaro. Ou seja, o que a lei diz é que o paciente em estado grave não pode ser citado nem intimado. A lei diz, não depende de autorização de médico, não depende de autorização da pessoa entrar ou não num leito de hospital. São conceitos completamente distintos e nesse sentido eu falo que isso não é um silogismo, isso não é uma conclusão lógica. Não é mesmo. Vamos lá. Falando aqui sobre o estado de saúde do presidente. A gente tem os boletins, a gente tem o histórico recente. Isso é a mesma coisa que falar. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as novidades. Aproveite e escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo.